Deus criou para nós um plano à prova de fogo. Como que nós saberíamos o nosso chamado, aquilo que Deus quer de nós, por nós mesmos? O Espírito Santo estava com Deus e viu tudo o que Ele queria a respeito de nós quando nos fez. E nós, quando oramos em língua, Ele nos revela através da linguagem que Deus preparou para que compreendamos o plano de Deus para as nossas vidas. Veja bem, Deus não nos confiou quaisquer dos milhares de anjos a seu serviço. Nós valemos mais do que isso para Ele. Que lindo, né? Ele foi mais alto que pôde, nos confiou ao próprio Espírito Santo, que é Ele mesmo, o qual então veio fazer morada em nós. Desta forma, como podemos falhar quando a terceira pessoa da Trindade cria a oração e os outros dois integrantes da Trindade a respondem? É um plano à prova de fogo, não é verdade? Ele nos revela e Deus nos deu ele. Lembra-se do centurião do Cornélio, quando mandou chamar Pedro? Ele, estava a serviço de Roma, ele era gentil. E ele teve um sonho, e mandou chamar Pedro. Pedro veio e quando chegou lá e começou a falar de Jesus, ele e os companheiros dele, da comitiva, foram batizados com o Espírito Santo. Antes mesmo de passarem pelas águas. Ali começou, a nossa história, a história dos gentios. E olha que interessante, foi batizado primeiro com o Espírito Santo para depois passar pelas águas. É muito interessante, não é mesmo? Quando nós entramos para o nosso quarto para orarmos em línguas, nós entramos na sala celestial, na sala do céu, para sabermos do nosso chamado. E aí, se o inimigo vier nos atacar, nos dizer coisas, ele nos dá o discernimento necessário para nós sabermos. Mesmo porque ele não se mostra o chifre com rabo, ele se mostra de outra maneira. Mas o Espírito Santo nos capacita, nos dá o discernimento de espíritos e tantas outras coisas mais. O diabo veio para matar, roubar, não é verdade? Então ele não se mostra horroroso como ele é. Ele se mostra através, da economia que vai mal, através de um cônjuge estressado, através de um filho desobediente, um vizinho irritadiço e tudo mais. Aí nós lembramos, lá de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as potestades, os dominadores deste mundo, nas regiões celestiais. E quem nos capacita para perceber, para termos forças, para nós vermos tudo isso e não nos enganarmos. Eu peguei aqui para falar para vocês os 7 dons. Bem, esses dons estão listados lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, o dom da fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas ou diferentes manifestações sobrenaturais de línguas e 9, interpretação de línguas. Só que nós falaremos adiante sobre isso, tá? Por enquanto, nós estamos começando. Não vai demorar não a gente falar sobre isso. Mas é um estudo muito interessante, que vale a pena a gente realmente estudar. Eu estudei isso com a igreja. Nós chegamos a ler todo o livro, esse compêndio de David Robson, que morreu ano passado, norte-americano, que nos ensinou muita coisa. Então, nós precisamos orar na mente de Cristo, hora após hora, para podermos ter discernimento, tá? O inimigo não é realmente, Satanás não é um inimigo fácil de se desprezar, tá? Não é para se desprezar, ele sabe muitas coisas e nós precisamos de ferramentas fortes para nós combatermos o bom combate, sabe? A Bíblia fala que até os santos, ele enganaria, Ele conhece a palavra de Deus e às vezes ele usa a palavra de Deus para distorcer,
para trazer enganos sobre as nossas vidas. Isso já aconteceu comigo. Ele usa a própria palavra, né? Porque ele não vem, como eu falei, com chifre, com rabo, ele vem disfarçado de cordeiro. Ele vem lá com as mentiras, mas enfeitadas. E nós precisamos estar capacitados para nós entendermos determinadas coisas. Olha, eu já vivi determinadas coisas que Deus até me disse, não está no tempo de você contar ainda. Coisas muito fortes, muito que me levaram a perceber quão o mundo espiritual, né? Ele ainda para ser conhecido, sabe? Às vezes a religiosidade, ela veda muito o canal da espiritualidade. E nós não mergulhamos. Às vezes por medo, sabe? Muitas pessoas têm medo, não gostam nem de ouvir falar a palavra diabo. Tem muito medo. E o medo se torna um aliado para eles. Porque se você tem medo, você está na mão do inimigo. Fazer você de gato e sapato. E quando nós vamos, né? Porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Jesus já ganhou essa guerra na cruz. Mas a terra jaz no maligno. Então ele ainda está aqui fazendo bagunça. E nós precisamos, Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para nós podermos enfrentá-lo. Para nós podermos não sermos enganados. E as pessoas, quando combatem, é por medo, por ignorância. Às vezes eu acho que até mais por medo, sabe? Eu tinha medo, eu tinha muito medo, mas eu sabia que funcionava, sabe? Mas eu era muito ignorante quanto às verdades bíblicas, né? Mas eu tive que ir no tranco mesmo, sabe? Aquele carro que você empurra, ele pega no tranco, eu tive que, porque eram situações emergenciais que eu estava vivendo. Ou eu aprendia determinadas coisas, ou eu pegava a Bíblia e metia na cabeça de pessoas endemoniadas, e eu cheguei a fazer isso, você pode até rir. Mas eu tinha ouvido falar de um pastor que tinha feito isso, sabe? E eu querendo tirar uma pessoa das garras, né? E eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia e pá, na cabeça da pessoa endemoniada. E puxei a outra pessoa pelo braço e saí correndo. Até que eu fui aprendendo. Estou em processo de aprendizado, vou estar a vida toda. Mas eu digo para vocês, é um presente o batismo com o Espírito Santo. E nós colocarmos realmente em prática. Não só isso aí, mas tem as outras práticas também, o jejum, para deixar o nosso cérebro purificado como Daniel fez. Não se contaminar, porque o que corre vai na nossa corrente sanguínea é tudo aquilo que nós comemos. Então nós não precisamos ir muito longe para ficarmos com a nossa mente embotada, incapazes de estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito. Sabe? Isso é muito importante. Cuidar do templo como deve ser cuidado. Como que uma pessoa comendo alimentos gordurosos, alimentos pesados, ela vai ficar adoecida, ela vai ficar... a mente fica embotada, sabe? O nosso cérebro se alimenta. E é aqui que tudo é processado. Então, precisamos ter cuidados. Integralmente, é cuidar do nosso ser na íntegra. Não é que nós não vamos nunca, né? Comer um bolo, tomar Coca-Cola, comer um hambúrguer, eu faço tudo isso. Mas, por exemplo, ontem foi aniversário do meu neto, né? Então ontem eu comi 2 pedaços de torta. Hoje eu queria comer, mas eu falei assim, não, na hora do almoço, na hora de jantar vem de novo aquilo, né? Mas graças a Deus meu neto foi lá e comeu tudo. Falei, ô glória, ainda bem que eu não vou comer. Porque eu já tinha tomado um copo de coca ontem. E eu já senti, acordei já de madrugada, com os sintomas de quem tinha, não é exagero não, é sério, Deus sabe disso. A minha mão adormeceu, eu tive os calores que o açúcar provoca na minha idade, sabe? Coisa que quando eu faço
direitinho a restrição alimentar, eu não sinto. É muito sério. Mas para que tudo não fosse pior, eu fui lá e tomei dando receita aqui, meu chá de louro. Né? Porque eu comi um pouquinho de churrasco, carne vermelha. Eu comi mais a carne de frango, mas eu comi um pedacinho do embutido, né, da linguiça, um pouquinho de carne de porco, muito pouquinho, comi mais frango. Graças a Deus. Mas aquele 1 copo de coca e aqueles 2 pedaços de torta, foi suficiente para bagunçar, tá? Mas hoje eu já voltei ao meu normal, à minha alimentação. É isso, amados, vamos orar, pedir a Deus que nos oriente, porque eu não tenho esse poder, eu estou aqui como um canal para transmitir isso para vocês. Eu sei que algumas pessoas não vão querer ouvir, eu sei que algumas pessoas vão contestar, eu sei disso tudo, mas eu estou sobre a ordem do meu general, que é mais do que general, meu pai amado, e eu preciso falar. Não vou agradar a todos, Jesus não agradou, mas é preciso falar aquilo que nós entendemos como verdade que Deus está dizendo para nós, né? E como eu falei, eu vivi experiências muito profundas para eu deixar passar assim. Ainda não chegou o tempo de rasgar tudo, mas algumas coisas eu preciso falar, sabe? Ai de mim, se eu não fosse batizada. Ai de mim, eu já estaria morta, né? Mas Deus fez um plano lindo para minha vida. E eu estou vivendo desse plano de amor dele. E eu agradeço demais a ele. Demais, 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 demais. Porque muitas coisas pelas quais eu passei, sabe? Eu estava ali agarradinha, agarrada e continuo com o Espírito Santo. Orando, orando sem cessar. Vamos orar? Deus amado, justo, fiel, como eu já disse aqui, Deus, diante dessa câmara, eu não sou capaz de convencer ninguém. A força da persuasão vem do teu espírito, ó Deus. Não é por força nem por violência, mas é teu espírito que ministra aos meus amados irmãos aquilo que eles precisam saber, aquilo que eles precisam ir além, ó Deus. Que o véu da ignorância seja rasgado, ó Deus, para que eles caminhem em plenitude de vida, Deus, de poder, andando, ó Deus, na força do teu espírito que foi derramado sobre nós. E basta que nós, Senhor, clamemos, peçamos esse batismo com o Espírito Santo, ó Deus. E passar nas águas, muitos já passaram, ó Deus. Mas também podem passar pelo batismo do Espírito Santo até antes de passarem pelas águas. Porque o Senhor não tem limites, ó Deus. O Senhor faz como o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Curta, compartilhe. E se inscreva no canal se não é inscrito. Mas se quiser brigar comigo, pode brigar, né? Eu não posso fazer nada, eu não posso... E eu já falei que quanto mais uma verdade é contestada, mais ela é verdade. Então, as brigas vão ser muito válidas. Amém.